Paz do Senhor, meus amados irmãos, que a graça de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui, no canal Até os Confins da Terra. Hoje trazendo novamente uma reflexão bíblica, no qual eu vou estar lendo algumas passagens bíblicas e trazendo para nós hoje, uma reflexão propriamente dita, para entendermos um pouquinho melhor, meditar um pouquinho nessas palavras e ver a vontade de Deus nas nossas vidas, como membros de um corpo da igreja, do Senhor. Então, espero que vocês possam aprender junto comigo, que nós possamos meditar juntos nesse vídeo para que cada vez mais nos aproximarmos, de Deus, da sua vontade, até que Ele venha. Peço aos irmãos que curtam, compartilhem, se inscreva no canal quem não é inscrito. O YouTube analisa alguns vídeos, do canal, e ele nos dá algumas não é diagnóstico a palavra certa, ele nos dá alguns dados, e os dados que ele me passou foi que quase 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então se inscreve, ajuda bastante, se inscreva, compartilha com a família, com um amigo, porque ajuda bastante no canal, ajuda a impulsionar a mensagem de Deus, Eu digo que isso funciona tanto porque foi através de alguns shorts do YouTube que foi me dando, uma ânsia, uma vontade de ir buscando esse Cristo, o Cristo que nós apresentamos, porque este canal aqui é para a honra e glória de nosso Jesus, para que as pessoas possam ver e sentir no coração a vontade de buscar a esse Jesus, o Salvador, o Libertador. Então se inscreva, compartilha, vai ajudar demais. Então, irmãos, na reflexão de hoje, como vocês podem ver no título, o que faz um cristão, verdadeiramente um cristão, um seguidor de Cristo, aquele que confessou a Jesus, aquele que, resolveu então seguir o caminho verdadeiro da vida, que é Cristo, As pessoas têm um motivo, vamos colocar assim, às vezes para buscar a Cristo, Às vezes o dia não está muito bom, a vida não está muito boa, e as pessoas acabam indo, em busca desse Jesus que é muito pregado, um Jesus que liberta, que cura, que salva, que faz milagres. E quando nós estamos num estado, totalmente terrível da vida, onde nada nos conforta mais, o mundo já não nos preenche, as coisas do mundo já não nos preenche mais, nós reconhecemos então que o Jesus, o Cristo, o perfeito Jesus, ele é o único que pode nos dar o alívio, pode nos confortar, a gente entende que nós precisamos de Jesus, necessitamos de escolher a Jesus, E a palavra de Deus, na qual eu quero fazer a reflexão em si hoje, ela se encontra em Mateus, Mateus 11, 28, e ela retrata exatamente isso da introdução que eu acabei de fazer, e que diz em Mateus 11, 28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver que nesses momentos tão terríveis, quando nós estamos cansados, oprimidos, nada nos agrada, nada mais nos traz a felicidade, Jesus diz, vinde a mim, que eu vou dar o descanso, vinde a mim que eu vou vos aliviar a tua pressão, aquilo que te aflige, E nós nos achegamos a Cristo, pedimos socorro, Ele nos consola, Ele nos tira do lamaçal, da sujeira, do pecado, nos limpa, nos coloca vestes novas, nos dá uma razão em si para permanecermos neste mundo que jaz no maligno, O mundo jaz no maligno, a palavra nos diz isso.
E quando nós encontramos a Cristo, buscamos a Cristo, né, verdadeiramente temos um encontro com Jesus, nós temos uma missão, né? Começamos a entender a vontade do Pai, começamos a entender em nossas vidas as renúncias, né? Que nem tudo é lícito a nós a fazer, né? Começamos, né? Começamos a ouvir, a ver, além do que o material nos mostra, né? Às vezes a gente, quando estamos longe de Jesus ou ainda não buscamos a Cristo, nós enxergamos apenas com os olhos físicos, ouvimos com os ouvidos, né? E achamos, não, está tudo normal. Mas quando conhecemos a Cristo, entendemos a dimensão que a luta que nós temos aqui não é somente carne, né? Não é só com o que vemos, mas sim o mundo espiritual em si. É uma luta, né? Não é somente contra a carne que lutamos, mas também com o espiritual, né? E graças damos a Jesus, né? Pela misericórdia, por essa graça ter nos alcançado. Louvo a Deus, né? E podemos louvar a Deus, quem conheceu a Cristo e segue a Cristo, né? Por esta graça ter nos alcançado, né? Graças a Deus nos foi tirado a venda dos olhos, porque eu vivia, né? Eu sou testemunha disso. Eu vivi muito com a venda, achando que o básico de ser uma boa pessoa, de trabalhar, não roubar, não matar, isso já alegrava a Cristo. De fato, alegra a Cristo, a Deus, né? Mas é um pouco mais, né? É que nem eu falei, uma renúncia. E quando nós encontramos a Cristo, todas essas coisas nos é revelada. Graças a Deus, né? E, irmãos, passando um pouco adiante, quando nós de fato encontramos a Jesus, buscamos, entendemos a vontade dele, o que nós vamos fazer? O que fazemos com isso tudo, né? Com essa graça imerecida, né? Através do sacrifício de Jesus, o que nós fazemos? Né? Muitos caem vamos colocar na comodidade de vou para a igreja, vou sentar no banco, vou ouvir a palavra do Senhor, né? Vou pegar minha bênção e vou embora. Mas o real evangelho, o evangelho, o verdadeiro cristão, ele vai além de tudo isso, né? Não é só ir lá buscar tua bênção. Na verdade, o foco principal é adorar, é cultuar a Deus, né? É dizer o quanto tu depende e ama a Cristo. E também as bênçãos. Deus é tão bom que tu presta o culto e ele te abençoa, né? Então é tão maravilhoso o quão é grandioso Deus, que quando tu louva, tu glorifica, tu presta o teu culto racional a Deus, ele te abençoa, ele te capacita, né? Tu pede em oração e ele dá conforme for agradável aos olhos dele. Mas como eu falei, o cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele vai além disso tudo, né? Como eu li em Mateus, né, 11, 28, Jesus disse, né, vinde a mim. E você foi, né? Você atendeu o vinde a mim de Jesus. Só que Jesus também fala no outro evangelho de Marcos, eu até destaquei aqui, o capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse, e disse-lhes, Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós atendemos o vinde do Senhor. Agora a gente tem que obedecer o ide e pregai que Jesus nos ordenou. Isso é algo que vem foi colocado, creio que pela parte de Deus, essa mensagem, essa reflexão há um tempo já. E eu vinha pensando, tentando estudar, meditando um pouco para entender o que realmente Deus quer falar com tudo isso. E hoje eu trouxe aos irmãos, né? O ide do Senhor. O ide do Senhor é algo tão central na Bíblia que nós podemos colocar que Jesus nos salvou, né? Jesus nos libertou, nos tirou da podridão, como eu havia já falado, e ele nos deixou uma missão, né? Eu vejo muitos falando que tem que ter o dom para pregar o evangelho. Heresia.
Na palavra não diz, a Bíblia Sagrada não nos diz que é dom de pregar, tem que ter dom para pregar a palavra, né? O pregar é um mandamento que Jesus nos deixou antes de voltar ao Pai. Né? Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O verdadeiro discípulo de Deus, ele obedece esse mandamento, essa missão que nos foi dada. Né? É uma missão que vai do membro ao pastor da igreja. Daqueles que têm uma comunhão com Deus, que congregam numa igreja, é uma missão em comum de todos, né? Pessoas falam, eu não tenho talento, eu não sou formado em teologia, como que eu vou pregar a palavra? Irmãos, não precisa saber o que é uma exegese, uma hermenêutica, a história de Israel, a história. O pregar é pregar o amor, pregar a justiça de Deus. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus quer fazer um milagre em ti, na tua família. Jesus lavou os teus pecados com o sangue precioso dele naquela cruz. Isso é pregar. O pregar do evangelho é isso. É falar do amor e da justiça de Deus. Tu não precisa saber qual eram os profetas de tal ano, de tal época, o que aconteceu. É bacana estudar a teologia boa, né? A teologia que é interpretada com a própria Bíblia, pois a Bíblia é a maior livro teológico, maior livro sagrado é a própria Bíblia. E quando você apoia com material de apoio, a teologia é boa, é bom. Você aprende, você se aproxima mais de Deus, né? Você estuda mais sobre Deus. Você não vai conseguir entender na plenitude a soberania de Deus, mas você se aproxima um pouco mais. Mas você não precisa saber de tudo isso para pregar o evangelho, né? O pregar do evangelho é isso, é o amor. Jesus ama, Jesus quer te salvar, Jesus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Você está pregando, falando isso para alguém, né? O id do Senhor, eu creio que o id do Senhor foi deixado um pouco para trás, né? Eu vejo que as pessoas inventam desculpas para não falar de Jesus, de não pregar o Jesus, né? Não há talento, eu não tenho formação. É meras desculpas para não fazer o que o Deus nos ordenou. O próprio Cristo nos deixou ordenado, ide e pregai o evangelho, né? O Cristo, o Jesus, ele não precisa de nós para nada, mas ele nos confiou essa palavra. Ele conta conosco, né? Ele nos salvou, nos libertou, nos abriu os olhos para a realidade deste mundo sujo e já condenado. O mundo já condenado. Então, através do sacrifício de Jesus, ele disse: eu vou, o mundo já condenado, mas aqueles que habitam no mundo e seguem a mim, confessam a mim, esse eu salvarei. Esse foi o sacrifício e ele nos deixou essa missão. Pregai, ide, pregai o evangelho, né? E hoje as nossas igrejas é muito congresso. O congresso é bacana, se louva, se glorifica, se bendiz o nome de Deus. Glórias a Deus, é lindo. Eu não sou contra, mas eu vejo muita gente fazendo congressos de 4, 5 dias e ensaia daqui, ensaia dali e vai pro congresso e vai para e o id do Senhor. Nós não vemos, eu vejo grupo de jovens focados em algo que é bacana, como eu falei, é bacana, é legal, mas e o id do Senhor? E o id, tu chega para algum encarregado, algum projeto de evangelização, você sai um fim de semana numa praça, largando um panfletinho, dizendo, aceita uma mensagem de Deus? Você não vê isso, né? Como eu falei, eu não sou contra essas tantas coisas que fazem nas igrejas hoje, de você ir e faz congresso e se reúne e louva a Deus. É tremendo, é maravilhoso. Mas e o id do Senhor, né? Deus quer dizer hoje o id. Eu os nomeei para que vades e dei frutos e que o fruto permaneça. Mas eu já louvo, eu já faço a obra em outra área.
Glória a Deus, como eu disse, quando glorifica e bendiz o nome do Senhor, glória a Deus. Mas irmãos, abrimos os olhos. O ide do Senhor, o ide do Senhor. Se você fizer o ide, vai glorificar ainda mais o nome de Jesus. Eu vejo hoje muita polêmica. Hoje alguém fala alguma coisa, vai pastores renomados, vai pessoas da parte de Deus falando como se Deus estivesse falando, fazendo reações, e vou reagir a esse vídeo, vou reagir a essa música, a este louvor. É de Deus, não é, não é. Cadê o ide do Senhor? Cadê a palavra pregada? A Bíblia Sagrada aberta e você fazendo a exposição de um texto? Não há. Nós estamos um pouco perdidos nesse ponto. Então é o momento de nós abrirmos os olhos e entender que a Bíblia Sagrada é o foco, é o principal. Aqui fala de Jesus e Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. Não devemos parar de fazer o que nós fazemos, que nem eu falei, é algo que está me colocando no coração. Eu creio que algumas pessoas irão ver e vão achar que eu tenho preconceito com isso, mas não é. Eu acho muito bacana, eu acho lindo os congressos, as pessoas ensaiando e aí vamos louvar lá em tal lugar, vamos. É lindo. Mas a gente não vê essas pessoas tão empenhadas em sair na rua e pregar numa praça, né? Falar de Jesus. Eu trabalho com entregas. Eu eu trabalho com entregas e não sei se os irmãos vão conseguir ler. Eu acho que não vai, a câmera não vai focar. A câmera é muito ruim. Mas aqui diz, ó, eu fiz um lembrete, eu coloquei levar mensagens do evangelho nos cartãozinhos. Eu fiz alguns cartãozinhos, como eu trabalho com entrega, eu ando por toda Porto Alegre, eu pego e entrego, vou entregando, vou falando, aceita a mensagem de Deus, aceita, não aceita. As pessoas aceitam e é tão bacana ver as pessoas dizendo, caramba, isso salvou meu dia, eu tava tão triste, tão abatido, e só esse papelzinho me salvou. A palavra dizendo, vai, faça, vai, pregue, né? O próprio Deus disse, o próprio Jesus nos disse, vai, pregue. Se receberem, vai e fale do amor e da justiça, do reino dos céus. Se não receberem, você pega, vira as costas e vai para outro lugar. Irmãos, nós devemos entender um pouquinho sobre essa palavra, que a própria Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos que a igreja sofreu uma grande perseguição e aí se espalharam, e aí o evangelho se espalhou e chegou até nós. Então, é necessário estarmos dentro da igreja, né, curando aqueles que estão ali. Há muitos doentes dentro das nossas igrejas, eu concordo. Mas tem pessoas que já estão num ponto do evangelho que podem sair às ruas a fazer isso. É tão tremendo isso que eu vos digo que Deus fala muito em nossas próprias igrejas. O pregador é usado para falar. Vamos às ruas evangelizar, vamos. E fica só por palavras. Deve-se ter o tempo de estar dentro da igreja, é necessário. Mas hoje nós vemos os irmãos enclausurados dentro do templo. E o ide do Senhor, quando vai ser? Irmãos, aí fora de nossas igrejas, há muitas pessoas perdidas, muitas pessoas magoadas, doloridas. Para quem não nasceu num berço de ouro, Jesus teve que usar um servo dele para ir até você e pregar o evangelho, né? Nós vemos muitas vezes as pessoas focadas no mundo fechado. Mas Cristo disse, vá até os confins da terra e pregue o evangelho. A palavra, ela é imutável, ela é universal, não interessa 1 ano ou 10 anos de caminhada com Cristo. Você anda por dentro da escritura ou você anda fora. Se você andar fora, você está errado. Se você andar dentro, você está andando no caminho que Cristo deixou para que nós andássemos na própria palavra. Eu posso ser, como os irmãos que acompanham os vídeos, sabem que eu não faz muito que eu comecei
nesta caminhada de fé com Cristo. Mas eu sempre tive o discernimento de entender que o homem é falho, mas Deus não. Então, como que nós podemos nos aproximar mais da palavra de Deus? É lendo, interpretando. Há passagens bíblicas de fácil interpretação, tem umas que são um pouco mais complicadas. Mas aquilo que é de fácil entendimento é o que está dito. Então, se eu estou dizendo, cadê o ID do Senhor? É porque muitas igrejas, muitos irmãos estão acomodados e não estão fazendo o ID. Botam desculpas para não ir fazer. Vamos botar um exemplo. A internet é algo tremendamente impulsionador. Essa ferramenta é usada para tanta coisa ruim. E por que não usar para o evangelho? Né? Esse nosso canal, Até os Confins da Terra, eu falei pro irmão Sidney, ele está em construção, ele está em início, nós estamos começando, né? E estamos fazendo isso para Deus, para que almas possam ver e enxergar a luz que é Jesus Cristo. E eu falando, irmão, se nós atingir 1 milhão de pessoas com esse canal, caraca, mano, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, muito feliz eu ficarei. Muito feliz eu ficarei. Mas se uma pessoa, eu falei para ele, assistir um dos nossos vídeos e sentir no seu coração em buscar a Cristo, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então nós temos que buscar o ID do Senhor, ter essa vontade de falar do amor de Deus, da justiça de Cristo. Independente de onde for, como for, para quem for, pregue no trabalho, na escola, em praça, na internet, pregue, fale de Jesus. Não fique achando que igreja é somente lá dentro. Lá é lindo, é maravilhoso estar na comunhão com os irmãos, mas muitos estão esquecendo o ID do Senhor, de pregar a palavra. Não é questão de dom, não é questão de eu não sei falar. Irmão, Jesus ama, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus quer te libertar, Ele quer fazer um milagre na tua família. Isso é pregar o evangelho. Não é falar bonito, não é falar frases de efeito para lotar as igrejas, não é. Isso não é pregar. Pregar é tu falar o que está aqui na palavra, na Bíblia Sagrada. Isso é pregar o evangelho. E nós estamos deixando isso. Não estamos fazendo, não estamos buscando. Precisamos ser testemunhas de Deus aqui. Nós precisamos falar da maravilha que Cristo fez em nossas vidas, nos alertando, nos salvando, abrindo os nossos olhos. Né? Deus não precisa que ninguém defenda Ele. Deus precisa de testemunhas. E você é um verdadeiro cristão. Se você é verdadeiramente discípulo de Cristo, você tem que ir e pregar o evangelho. Independente se você tem dom, se você sabe falar, se você tem uma análise muito profunda. Independente, é do membro ao pastor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque não vai tardar, Jesus irá voltar. Os sinais indicam, Jesus está voltando. E quanto menos esperar, a trombeta soará. E nós todos serão cobrados pelo chamado do ide e pregai o evangelho. O dia nós não sabemos. Só que eu sempre tenho comigo 2 cenários que Jesus irá voltar. Um é o que está em Apocalipse. E o outro nós não sabemos o dia. Mas pode ser daqui um pouco. Pode ser amanhã. Qualquer momento a gente pode deixar este mundo. E ali será a volta de Cristo para nós. Então, irmãos, estejamos próximos de Deus. Estejamos próximos. Estaremos próximos da leitura, meditando. Porque aqui neste livro fala de Cristo, fala do que Ele nos deixou, como Ele quer que os discípulos verdadeiros façam.
E nesta noite eu creio que Deus falou não somente com os irmãos que vão ver este vídeo, mas falou comigo também. Falou comigo muito na questão de ir mais, acender mais esta chama do Evangelho. Às vezes estamos cansados, às vezes temos tantas ideias, palavras que Deus coloca em nosso coração e não fazemos, não concretizamos, não botamos no canal. Mas eu creio que hoje Ele falou, né? Ele mostrou o, o id. Vá, não arrume desculpas, não arrume desculpas, né? Ah, mas eu não vou conseguir atingir várias pessoas. Irmão, em Atos dos Apóstolos, Pedro pregou e mais ou menos, chegou perto, a palavra diz, 3.000 almas se converteram a Cristo. Aí tu pensa assim, pô, mas Pedro pregou e, né? Só que, irmãos, antes de Pedro pregar, antes da sombra de Pedro curar, que a palavra diz que onde Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos. A palavra diz que Pedro e João estavam indo ao templo e o mendigo disse, me dá um ouro aí, me dá uma prata. E ele disse, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda, em nome de Jesus. E ele pegou e levantou e foi. Olha o que Pedro estava fazendo. Só que antes de tudo isso, houve um cara que pregou para Pedro, que foi André. Imagine o galardão de Pedro por tudo que ele fez em nome de Jesus. Agora você imagina o galardão de André, que disse lá, Pedro, o Messias está aí, Pedro, ele chegou. Olha só, André, irmão dele, pregou para um homem, que foi Pedro. E Pedro salvou não, Pedro levou almas a serem salvas por Cristo através da pregação de André. Vamos dizer que André apresentou a Cristo a Pedro. E Pedro apresentou Cristo a tantos outros. Então, irmãos, não interessa se você prega para uma pessoa ou para várias. Pregue o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Porque Cristo está voltando sim, e Ele está. E quando Ele voltar, eu quero do fundo do meu coração estar entre os que irão subir com Cristo. E quero que todos os irmãos que estejam vendo este vídeo, né, também busquem a proliferar esta mensagem do Evangelho de Jesus, porque vai ser lindo, vai ser maravilhoso estar na presença do Altíssimo, do poderoso Deus e poder aí sim louvar e glorificar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Amém, meus irmãos? Que a glória de Deus esteja com cada um e que essa mensagem possa entrar no seu coração e através de Cristo Jesus possamos cada vez mais ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Amém. E ao Cordeiro seja o louvor e seja a honra e seja a